pessoal, tudo bom? Vocês sentem que o estresse tem sido maior que o normal na vida de vocês? Vocês têm se sentido sobrecarregado com a mudança da rotina ou com o excesso de atividades que nós estamos tendo, principalmente nesse período da quarentena? Parece que o trabalho não tem fim, o cuidado com a casa não tem fim, o cuidado com os filhos não tem fim, e aí o nível de estresse sobe e vocês se sentem mais sobrecarregados e mais cansados. Portanto, nesse vídeo eu vou dar algumas dicas de como não ser dominada pelo estresse. Eu sou a Nicole Rogatz, eu sou psicóloga e eu criei esse canal para falar sobre autoestima, como melhorá-la, como melhorar a autoconfiança e também a ansiedade. Portanto, para falar sobre estresse, é importante a gente entender o conceito de estresse para depois a gente poder refletir sobre o que nós podemos fazer para entender como ele funciona no nosso corpo e o que podemos mudar. O estresse, primeiro de tudo, pessoal, o estresse, ele é uma resposta do organismo frente ao estímulo. Não é necessariamente algo negativo. Por exemplo, sabe quando vocês vão para academia, aí vocês começam o exercício e aí os seus músculos começam a sentir, né? Você começa a ficar cansado. É porque o músculo está estressado. Ele está sentindo o seu estresse. E aí você acaba liberando algumas substâncias importantes para que o exercício de fato funcione. E isso é legal, você sentir aquela pequena pressãozinha, né, no seu músculo é ótimo, porque isso motiva você a continuar o seu exercício. Então é importante que vocês sintam essa pressão, né? Não chega a ser uma dor, né? Quem faz exercício físico sabe o que é. Você sente um pouquinho o músculo puxando, é o estresse do seu corpo te avisando, ó, tem alguma coisa aqui que você tá fazendo, então toma cuidado aí pra você não se machucar. E é importante você ter esses avisos, claro, para que você não se envolva em situações de perigo. Entretanto, naquele momento do exercício é algo que te motiva a continuar, né? Te dá forças, te dá ainda mais fôlego para que você continue e termine o seu exercício. Portanto, é algo muito positivo. Dessa forma você consegue ter ainda uma melhor performance no seu dia a dia dos seus exercícios físicos. Foi só um exemplo, né? Então o estresse, ele pode gerar algumas sensações no nosso corpo e ele pode fazer com que a gente sinta o alerta frente a situações em perigo, né? É aquela situação do foge de uma situação ou enfrente. Lembre-se, já falei disso em alguns outros vídeos. Há muitos e muitos anos atrás, lá na pré-história, nós tínhamos uma pessoa, né, o ser humano, e aí esse homem, essa mulher, eles entravam em situações de perigo para poder se alimentar, para poder ter o alimento, né, na vida deles, e aí eles tinham que enfrentar alguns animais para poderem se alimentar. Frente a esse perigo, frente a um leão, frente a um animal que pudesse matá-los, eles tinham essa sensação, né? Então, algumas substâncias eram liberadas no corpo, porque eles se sentiam estressados, tinham medo envolvido, e aí eles tinham essa sensação de ou eu fujo ou eu enfrento. E o estresse é o responsável por isso, né? Porque o estresse faz com que você tome uma decisão naquele momento e se prepare, né? Prepara o seu corpo, né, para que você enfrente aquilo. E aí acaba liberando algumas substâncias, como por exemplo a adrenalina, que façam que você tome coragem, né, e enfrente aquele animal naquele momento. Ou fuja, dependendo do que vai acontecer, né, dentro das suas substâncias e dentro do que você está sentindo naquele momento. Nós podemos transmitir isso para a vida atual, né? No mundo contemporâneo, nós temos também nossos leões. Então, por exemplo, quando eu vou pegar o metrô, quando eu vou entrar naquele metrô lotado, 6 da tarde, tá assim, cheio de gente, eu vou sentir o meu coração disparar, eu vou sentir eu ficar mais suada que o normal, ou eu ter dificuldade para enfrentar aquilo, eu vou ter uma liberação de algumas substâncias que me estressam, né? Se você é uma pessoa que pega o metrô às 6 da tarde e não se estressa, olha, me passa a receita da sua vida, porque eu quero muito aprender a não me estressar com isso. Porque o corpo, ele acaba sentindo aquela mudança, ele acaba sentindo o desconforto, né? E aí você acaba se sentindo mais estressado. Então, esses são os nossos leões do dia a dia, né? Um exemplo muito claro é esse que eu dei pra vocês do estresse dentro do metrô. Quando a gente fala em estresse, como eu falei pra vocês, é importante a gente diferenciar, né, o que é o estresse bom e o que é o estresse ruim. E o estresse bom, ele é aquilo que faz com que a gente
vá para frente, que a gente faça alguma atividade, que a gente termine uma atividade importante, termine uma atividade física, isso é positivo. O estresse ele é ruim quando ele acaba tomando proporções tão grandes que a gente perde o controle sobre ele e aí a gente acaba tendo prejuízo na nossa vida. Então o sofrimento passa a fazer parte da nossa vida. Por exemplo, eu separei para vocês 3 tipos de estresse, tá bom? Que a gente vai falar agora um pouquinho. Nós temos o estresse agudo, que é aquele mais comum. Então, às vezes eu tô tendo um problema no trabalho, e aí eu tenho um relatório para entregar, e aí eu sinto assim aquela angústia durante o dia para entregar aquele relatório tão importante, e aí eu acabo me sentindo estressada. Então, o recebimento de uma notícia ruim, a chegada de um filho é algo estressante, porque vai envolver várias mudanças na nossa vida. Uma ansiedade em relação ao futuro, né? Por exemplo, se eu tenho um relatório para entregar, eu fico naquela expectativa, eu fico naquele medo se vai dar tudo certo, se eu vou conseguir, se o meu chefe vai aceitar, se eu não me levarei bronca, se eu terei elogios. A gente fica nessa expectativa. É a mesma coisa com um filho, né? Vem aquele medo, aquela ansiedade, eu vou conseguir criar essa criança, eu vou ser um bom pai, eu vou ser uma boa mãe. Então esse medo, essa expectativa, essa ansiedade faz parte. Então o estresse agudo é um estresse que acontece com todo mundo, né, em variadas situações durante a vida. São episódios isolados, mas que podem ter um efeito persistente se a gente não tomar cuidado e se a gente não procurar ajuda, né, se a gente não tentar resolver a situação. Então, do estresse agudo, ele pode evoluir para o estresse agudo episódico. Porque o agudo episódico é quando ele ocorre com uma certa frequência. Então, por exemplo, eu tenho um relatório para entregar e esse relatório me deixa estressada. Mas aí eu tenho relatório todo dia. Então, todo dia eu tô estressada em relação àquele relatório, que eu fico com medo do que o meu chefe vai dizer, eu fico com medo do que ele vai... do qual vai ser o feedback dele em relação a isso, se vai estar certo, se não vai estar. Então eu sinto que aquilo é algo frequente na minha vida que faz com que eu me sinta estressado. Então, por exemplo, sabe aquelas pessoas que vocês convivem no dia a dia, no trabalho, que estão sempre estressadas? Que parece que estão sempre agitadas, estão sempre ou gritando, estão sempre com a voz elevada, que parece que não estão em paz com ela mesmas? Talvez elas estejam vivendo um episódio do estresse agudo episódico. Pode acontecer. Então é importante que vocês prestem atenção no como está a rotina de vocês, prestem atenção no que vocês estão sentindo e também no que vocês estão fazendo em relação ao que vocês estão sentindo. Então eu posso estar me sentindo estressada e eu não estou fazendo nada. E eu continuo estressada, eu continuo tendo, né, as minhas crises no trabalho, as crises na relação pessoal. E aí isso pode surgir várias consequências, né? Porque o estresse ele não vem isolado. O estresse ele vem, né, no corpo e acaba resultando em várias consequências um tanto quanto negativas, né? Como cansaço, esgotamento mental, insônia ou excesso de sono, acaba descontando na comida ou eu deixo de comer. Então tem várias consequências negativas que o estresse pode trazer quando a gente não tem controle sobre ele. Aliás, nós temos também o terceiro tipo de estresse, que é o crônico. É aquele estresse que não vai embora. Parece que aquela pessoa, ela vive estressada. E o estresse é algo que faz parte da sua vida. E é aí que mora o problema, né? Porque desse estresse podem surgir várias outras consequências, como, por exemplo, a gastrite, úlcera, além de problemas sérios de ansiedade que podem surgir do estresse. Portanto, é muito importante que vocês parem um momento, reflitam e vejam como que tá o dia a dia de vocês e como é que vocês estão lidando com o estresse de vocês. Até porque a gente vive numa sociedade agitada. Nós estamos vivendo em 2020, uma sociedade muito tecnológica, muitas mudanças o tempo inteiro, com notícias e informações a todo momento mudando. Então são muitos estímulos que fazem com que ele se sinta estressado. A jornada de trabalho é cada vez maior, as obrigações também não diminuem, então isso faz com que a gente se sinta estressado, esgotado, sobrecarregado. Entretanto, é importante a gente parar um momento, refletir e ver no que a gente precisa mudar o nosso estilo de vida para que a gente possa
de fato, se sentir menos estressado e que não sejamos dominados pelo estresse. Eu falo isso pra vocês porque o estresse, ele sempre foi, principalmente na minha época da faculdade, dominou a minha vida. Então, por causa do estresse, eu tive vários problemas. Eu tive problemas de insônia, eu tive problemas de peso, eu tive problemas de concentração durante provas e durante trabalhos. Eu posso dizer a vocês que o estresse, ele dominou minha vida por anos. E não é porque eu culpo a faculdade, né? Eu culpo eu mesma por não ter percebido os sinais que o estresse me mostrava, até que chegou no limite, né, do episódico, né, o estresse agudo episódico, que fez com que eu me sentisse, assim, esgotadíssima, doente, sem vontade mais de ir pra faculdade, sem vontade de continuar, porque na época eu trabalhava e eu fazia faculdade, e eu acordava de madrugada para estudar, todo dia. Eu moro numa cidade afastada, eu trabalhava numa outra cidade e eu tinha que ir para São Paulo para fazer minha faculdade. Então isso era algo que me desgastava muito e me deixava muito cansada no dia a dia. Então, o estresse foi uma parte da minha vida que me causou problemas e eu lido com as consequências dele até hoje. Mas, ao mesmo tempo, graças ao estresse, eu pude me conhecer melhor, eu pude, né, terminar a faculdade, me tornar a profissional que eu sou hoje. Então, ao término da faculdade, no meu estresse lá no último, eu pensei comigo mesmo, eu preciso mudar, eu preciso cuidar de mim agora, porque não tá dando ter esse estilo de vida. E aí eu pensei comigo mesmo, eu vou dar um ano de descanso pra mim, vou ficar um pouco longe da faculdade, vou voltar a estudar, mas não agora, e vou me concentrar no meu trabalho, vou me concentrar no consultório nesse momento, pro ano que vem eu estar 100% saudável e voltar a estudar com uma mentalidade diferente do que eu tinha antes das crises. E aí, o que eu fiz? Eu montei meu consultório, mudei de estilo de vida, entrei na academia porque minha saúde física estava afetada. E aí as coisas foram mudando e eu fui percebendo que eu, graças a isso, né, graças ao que eu tava vivendo, graças a essas mudanças, hoje eu sou uma pessoa muito mais saudável e muito menos estressada do que eu era antes. Portanto, com esse vídeo eu espero que com as dicas do que eu fiz e do que a psicologia diz sobre o estresse, possa ajudar vocês a também mudarem o estilo de vida de vocês, para que vocês não cheguem ao que eu cheguei, né? Ou quem já tá vivendo esse estresse agudo episódico, né? A um estresse crônico, possa procurar a mudança e não deixar que chegue ao ponto de ter uma gastrite, ao ponto de chegar a ter uma úlcera, a ponto de ter crises de ansiedade. Então, por isso que tô gravando esse vídeo, para que eu possa ajudá-los e a gente possa trocar experiências uns com os outros. Aliás, se vocês quiserem compartilhar comigo, enviar no privado, escrever aqui nos comentários, né, o que vocês estão passando, é bacana ter essa troca de experiências, que eu gosto muito e eu acho muito importante. Gente, alguns sintomas muito claros, né, sintomas físicos muito claros que o estresse nos mostram são, para que você fique bastante ligado no que você está sentindo em relação ao estresse. Nós temos problemas de memória, nós temos problemas de concentração. Então, se você é uma pessoa que ultimamente não tem conseguido concentrar, uma simples leitura, então eu não consigo terminar de ler uma página inteira de um livro, é importante você parar, refletir e observar o que está acontecendo ao redor da sua vida, na sua vida, né, ao redor, com as outras coisas, outras áreas da sua vida, para que você pare e pense, será que eu estou estressado? Será que eu preciso dar um tempo? Será que eu preciso desistir de uma atividade, começar outra? Um outro sintoma bem claro, né, um sintoma físico, é a dificuldade da gente conseguir se manter concentrada nas atividades do dia a dia, seja no trabalho, na escola, na faculdade. Problemas de memória acabam acontecendo, né, você acaba se sentindo agitado, acaba se sentindo inquieto, e os pensamentos começam a pular dentro da cabeça, né, sabe aquela coisa de que quando você vai dormir, você vai tentar dormir, mas não consegue porque a sua cabeça tá cheia de coisa, você tá super estressado, não consegue se concentrar em mais nada. Isso é o estresse. Então, uma pessoa que tem insônia, uma pessoa que se preocupa constantemente, pode estar sofrendo de estresse. E seria interessante essa pessoa procurar ajuda para poder entender um pouquinho mais do que está acontecendo na vida dela.
Alguns sintomas físicos, né, também que a gente pode incluir são dores de cabeça constantes, dores musculares, tensão nos ombros. Agora que a gente está trabalhando online, né, a gente está trabalhando nesse home office durante a quarentena, eu tenho sentido muita tensão nos meus ombros. E aí eu tô tentando me ficar ligada comigo mesma para que eu não deixe de cuidar de mim, né? Porque às vezes ficar 8 horas em frente ao computador, isso é muito maléfico ao corpo. Então, logo daqui a pouco eu vou dar algumas dicas, mas lembrem que se vocês estão sentindo dores pelo corpo, é um sinal de que você pode estar estressado com tudo que está acontecendo, né? Além de todas as mudanças que nós estamos vivendo atualmente, vocês podem também estar se sentindo estressados. A gente pode estar sentindo também algumas mudanças físicas no corpo, como aumento da constipação, então problema para ir ao banheiro, ou tá indo demais ao banheiro, problemas de diarreia, constipação, são comuns no estresse. Então eu lembro, eu mesma, eu tinha muitos problemas no estômago quando eu estava na faculdade, e eu percebia que algo não estava errado, mas eu não fazia nada, deixei crescer. Até que chegou um ponto que meu corpo pediu socorro e eu tive que procurar ajuda para tratar o meu estresse. Então, a gastrite é um sinal muito comum, né? Muito comum do estresse, a dor do estômago. E porque o estômago, ele é uma parte do nosso corpo muito ligada ao nosso cérebro, né? Então, o que nós estamos vivendo no nosso dia a dia vai afetar o nosso corpo, vai afetar o nosso estômago. E isso pode trazer consequências negativas aí para a vida de vocês. Outras sintomas físicos que eu já citei com vocês, que é importante vocês prestarem atenção, é dor no peito, queda da imunidade. Então, eu fico doente com mais frequência, eu tô me sentindo sempre cansado, eu tô perdendo a libido, então eu não quero me envolver com outras pessoas, eu quero ficar em casa, eu quero ficar quietinho, eu quero não ter contato com os outros. Isso não são sintomas somente do estresse, podem ser sintomas de várias coisas, que é importante, se você tá sentindo isso, avaliar, ver como é que tá a sua vida, talvez procurar uma ajuda psicológica para poder conversar sobre tudo que você tá vivendo. E emocionais, minha área, né? O que o estresse pode trazer para a nossa vida? Bom, além de ter alteração de humor, então, por exemplo, vocês já viram aquela pessoa que fica irritada do nada, você não pode falar nada, que a pessoa fica irritada, ou ela se altera, fica nervosa. Pode ser um sintoma do estresse, a pessoa não tá sabendo lidar muito bem com o que ela tá vivendo, e aí o estresse acaba aparecendo. E, né, dependendo de quem tá por perto, pode sofrer as consequências. Então, o mau humor, né, aquele humor que a pessoa fica irritada, a pessoa não quer conversar muito, aquela pessoa não tá sabendo lidar muito bem com os problemas da vida, tudo que surge pode fazer com que ela estoure e que ela fique estressada. Então, uma pessoa que se irrita com facilidade, explode com facilidade, tem dificuldade para relaxar, tem dificuldade para se relacionar com os outros, então essa pessoa pode acabar se isolando. E o estresse, lá em cima, trazendo consequências negativas não só para o corpo, mas também para a mente. Bom, pessoal, por quê? Por que é importante a gente criar hábitos para controlar o estresse? O estresse, ele é assim, ele funciona assim, como eu falei para vocês no início do vídeo. Ele faz parte da nossa vida, né? Ele pode ser positivo, né? Em várias áreas da nossa vida. Entretanto, quando ele foge do controle, quando a gente sente que nós estamos tendo prejuízos, que a gente está sofrendo, que a gente está deixando de fazer coisas que antes eram prazerosas para nós, é porque o estresse está, sim, dominando. E é importante procurar ajuda, e é importante procurar entender o que está acontecendo e o porquê desses sintomas e o porquê do estresse estar tão profundo na sua vida. Então, como eu falei para vocês, é importante a gente criar hábitos, é importante a gente mudar o nosso estilo de vida quando o estresse tá lá no alto, porque a gente merece ser feliz, a gente merece ter uma vida saudável e merecemos, né, não sermos controlados pelo estresse. Aliás, quanto mais tempo o estresse dura, maiores são as consequências, né? Mais consequências negativas eu terei na minha vida, na minha saúde mental, na minha saúde do corpo. Porque se você tá cansado, se você tá se sentindo esgotado, é um motivo para você não querer sair, para você não querer ver seus amigos, né? Não querer ter envolvimento emocional com alguém.
o que faz com que você fique ainda mais isolado, sozinho, e isso pode levar a um isolamento, pode levar a uma infelicidade, ou seja, são várias consequências e é por isso que a gente precisa tratar do estresse e tentar compreender como ela funciona na nossa vida, né? E por que nós estamos permitindo, porque nós estamos fazendo isso conosco mesmo. Então, isso é algo que me levou muito tempo para eu refletir, e não é algo da noite para o dia. Eu precisei de terapia, eu precisei de ajuda, não só da terapia, mas de familiares, para entender que eu não podia levar aquele estilo de vida se eu queria ser feliz, eu só queria ser uma pessoa saudável. Então, acordar às 5 da manhã e voltar para casa às 9 da noite não é algo saudável para uma pessoa, né? Não era saudável para mim, mas eu demorei um tempo e eu tive que aceitar esse tempo na minha vida para eu procurar ajuda e mudar os hábitos da minha vida. Então, não é da noite pro dia, não se cobrem tanto, né? Quem é estressado, que leva uma vida estressante, às vezes tem várias coisas que precisa fazer, não tem como largar naquele momento. Portanto, é importante a gente parar um momento e refletir sobre e procurar ajuda. Aliás, né, se você for parar para pensar, às vezes a gente acaba tendo hábitos que não são saudáveis para controlar o estresse. Inclusive, eu já falei disso em outros vídeos em relação à ansiedade. A gente acaba criando hábitos para controlar, né, para ter uma sensação melhor naquele momento, mas isso não significa que seja saudável. Então, tem pessoas que correm pro álcool, correm pro cigarro para poder se sentir melhor, se sentir menos estressados, mas aí isso a longo prazo pode trazer consequências ainda mais negativas. Bom, chega de falar de mim, né? Vamos falar das dicas, porque agora eu vou dar algumas dicas para vocês de como vocês não serem dominados pelo estresse. Aqui, pessoal, o que eu vou contar para vocês são coisas que eu fiz comigo mesma e que eu aplico com os meus pacientes, que funciona, e eu espero que funcione com vocês também. Claro que cada pessoa é cada pessoa, cada caso é um caso, né? São dicas gerais para que vocês possam controlar melhor o estresse de vocês. Ia falar ansiedade, mas não é ansiedade. Claro que tá interligado, mas não é disso que eu tô falando agora. O estresse. A primeira dica que eu dou pra vocês é identificar a causa. Então, o que tá me deixando estressado? É o meu trabalho? É a minha faculdade? É a minha família? É o meu namorado? O que tá deixando o estresse lá nas alturas e tá fazendo com que eu perca algumas coisas da minha vida e tá fazendo com que eu me sinta sobrecarregado? É importante, então senta, pega um bloco de notas, começa a escrever o que eu tô fazendo que tá me deixando estressado. Que pessoas são essas? Que lugares que eu tô frequentando? É o excesso de tarefas? Então é importante a gente identificar, né, o que tá me causando estresse. Comigo, quando eu comecei a me sentir muito estressada, eu sabia que era a faculdade, eu sabia que era o excesso de tarefas que eu tinha, né, pra fazer naquele momento, não tinha como fugir. E eu sabia que eu teria que mudar de estilo de vida quando a faculdade acabasse. Uma outra dica que eu dou pra vocês, dica número 2, é reflita sobre os relacionamentos que você tem mantido. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente mantém pessoas na nossa vida que não estão contribuindo para a nossa saúde mental. Então não se sintam culpadas em cortarem relações com pessoas que não estão trazendo boas consequências, né, para a saúde mental de vocês e, consequentemente, para o estresse. Portanto, tenham em mente que vocês precisam manter na vida de vocês e ter relacionamentos. Minha gata invadindo o vídeo, para variar. Trabalho em casa, gente, nesse momento. Então, é importante a gente saber, né, que pessoas são essas, que tipo de relacionamento eu tô mantendo, porque dependendo do relacionamento que eu tô tendo com as pessoas, né, aquilo pode, sim, gerar um estresse. Por exemplo, às vezes eu tô envolvida num relacionamento com uma pessoa que me gera estresse, né? Que não me gera confiança, e que eu ficar com aquela pessoa vai me trazer consequências negativas em relação ao estresse. Então é importante sentar com aquela pessoa, conversar, avaliar se vale a pena continuar aquele relacionamento daquela forma ou se não vale. É sempre importante ter o diálogo e vocês avaliarem, né, as amizades, as pessoas, o trabalho que vocês mantêm contato, na família, inclusive, e que pessoas nós precisamos nos afastar. Até porque nós temos a questão de que nem toda pessoa faz bem, né? E nem todo mundo se dá bem com todo mundo.
e que nós precisamos avaliar com quem nós nos damos bem e com quem nós temos um pensamento parecido, quem gera bem-estar na gente, né? E que pessoas eu estou gerando bem-estar também, né? Ter essa troca positiva entre nós, né? Entre nós e as pessoas. E é claro que também o contrário, vocês têm que perceber que pessoas eu tenho na minha vida que têm me ajudado no meu estresse, que pessoas têm tido uma consequência positiva para a diminuição do meu estresse. Então a tarefa número 2 para vocês é refletir sobre os relacionamentos que vocês têm na vida de vocês. É algo que eu fiz, que me ajudou muito na época em que eu estava muito estressada. E me ajudou a refletir o quanto eu estava precisando valorizar mais as pessoas que estavam ali por mim. E infelizmente cortaram alguns laços que não estavam me fazendo bem, nem para mim, nem para minha saúde mental e principalmente para o meu estresse. A minha outra dica para quando vocês estão se sentindo estressados é se afastem quando estiverem com raiva, quando estiverem se sentindo com raiva de alguma coisa, de alguma situação. Então, se afastem, respirem, contem até 10, pensem em algo positivo, vão comer alguma coisa, vão tomar um banho, vão fazer qualquer outra coisa. Se afastem daquilo por um momento e depois voltem. Depois procurem a pessoa, depois vocês conversem, mas se afastem no momento da raiva, para que você possa respirar e refletir se aquela é a decisão correta que você estava querendo tomar. A minha outra dica é que vocês descansem a mente, gente. É muito importante, né? Porque se você tá vivendo um estilo de vida em que você não para de trabalhar, não para de estudar, acorda cedo, dorme tarde, é claro que vai ter consequências negativas. Lembrem-se que vocês são seres humanos, que vocês não são máquinas e que a gente precisa de um certo limite para viver bem, para viver com qualidade. Aliás, a pessoa que adora uma pesquisa, eu procurei, né, e eu vi que a Associação Americana de Psicologia fez uma pesquisa, descobriu que 40% dos americanos ficam acordados à noite por causa do estresse. 40% é muita gente. Então, o estresse, ele gera consequências negativas para muitas pessoas. E você, quando você não consegue dormir bem, você não consegue trabalhar bem, você não consegue viver bem, você não consegue manter a energia para suas atividades do dia a dia. Portanto, procurem uma forma de descansar a mente. Então, se vocês estão com um problema muito, muito sério, e isso faz com que você mantenha acordado, você precisa de ajuda, você precisa procurar um psicólogo, precisa conversar com alguém de confiança sobre aquele problema, procurar uma solução para aquele problema e tentar descansar a mente também enquanto isso. Então, eu estou ali preocupado, procuro alguém para conversar, procuro uma solução, sento com aquela pessoa e após terem chegado a um acordo, vá descansar, vai tomar um banho relaxante, vá assistir algo que você gosta, vai praticar um esporte que te faça bem. Então, é importante que vocês também tenham momentos de descanso. E a última dica, né, que eu já tinha meio que falado pra vocês, assim, que funciona, é que conversem com quem vocês confiam, né? Falem sobre a situação de vocês. Comigo mesmo, se eu não tivesse procurado ajuda, não sei onde eu estaria hoje, não sei o que eu estaria fazendo, e talvez o estresse ainda estaria me dominando. Mas aí procurei ajuda, conversei com quem eu confiava, pessoas que eu sabia que poderiam me ajudar, e hoje eu sou uma pessoa muito menos estressada e mais feliz por consequência disso. Uma dica pessoal para vocês é em relação à atividade física. Se manter em movimento é muito importante. Eu tenho recebido relatos de pessoas que me falam que estão estressadas nesse momento da pandemia e aí estão estressadas, estão com medo, estão ansiosas e ficam paradas, ficam se sentindo mais ansiosas, ficam assistindo as notícias, não saem do lugar porque a gente não pode sair de casa. Só que, pessoal, está comprovado. O exercício físico faz com que a gente libere endorfinas, né? Que a gente libere hormônios do prazer, libere substâncias que vão fazer com que a gente sinta bem-estar, que a gente se sinta mais feliz e mais leve. Então, faça exercício. Também tem tantas possibilidades, inclusive no meu desafio ansiedade, eu dou algumas dicas sobre exercícios físicos, eu falo um pouquinho mais sobre isso. Então, fica a dica para vocês. No desafio ansiedade eu falo sobre isso. Uma outra coisa muito importante, pessoal, é importante vocês aceitarem o que vocês não podem mudar. Então,
Se eu tenho uma pessoa comigo e eu não consigo mudar aquela pessoa, os hábitos da vida dela, né? Os hábitos da vida dela me deixam estressada, não é ela que tem que mudar, sou eu. Eu que tenho que mudar os meus hábitos, eu que tenho que mudar a minha vida e eu que tenho que promover mudanças para que eu possa trazer mais qualidade de vida. Então a gente não muda ninguém. A gente pode tentar ajudar, a gente pode procurar ajuda para essa pessoa, mas só ela pode se ajudar. Só a gente pode se ajudar também. Então não esperem mudar o outro, porque o outro precisa mudar por ele próprio. Eu não consigo mudar o outro, porque se ele não quer, se ele quer continuar tendo hábitos não saudáveis para lidar com o estresse dele, é ele que faz isso. Eu tenho que procurar fazer por mim. E eu acredito que se você tá vendo esse vídeo até agora, você também quer mudar, você também tá procurando ajuda para mudar os seus hábitos que te levam a ficar estressado. Então, lembrem-se disso. Aceitem o que vocês não podem mudar. Então, se eu não posso mudar ninguém, eu posso mudar a mim mesmo. E isso é o que conta. E a última dica que eu vou dar pra vocês... Uma dica bem interessante, lembrei. Assistam um filme, aqui, O Diabo Veste Prada, porque ele é bem interessante, ele trata do estresse de uma forma bem bacana, e de forma bem realista, sobre a Andy, que é a personagem principal do filme, e de como que ela lida com o estresse, e quais são as consequências na vida dela. Se você já assistiu, eu tenho certeza que gostou do filme, porque é uma história bem bacana, reveja com outros olhos, né? Pense nas consequências que o estresse teve na vida da personagem. E pense também, reflita, que consequências eu tenho deixado na minha vida por causa do estresse. O que o estresse tem causado na minha vida, que eu não tenho olhado, que eu não tenho prestado atenção. Acho que é isso, pessoal, por hoje. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, deixa nos comentários sua dúvida, conversa comigo, dê sugestões, porque eu gosto muito de quando vocês me mandam um feedback. Um beijão, até a próxima!